Boa noite, irmãos. Eu sou o presbítero Paulo, da Igreja Presbiteriana do Jardim Sul, e eu vou estar dirigindo o estudo hoje e na quarta-feira que vem, devido às férias do pastor, ok? Então, hoje e na quarta-feira, eu estarei aqui com vocês estudando a palavra de Deus, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos todos e vamos orar, então, antes de iniciarmos, para que Deus possa nos abençoar nesse estudo. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem cuidado da sua igreja, porque nós podemos estar aqui estudando a Tua palavra, conhecendo um pouco mais a respeito das Tuas coisas, que o Senhor ilumine a minha vida e a vida dos irmãos que estão acompanhando, para que nós possamos tirar proveito, Senhor, desse momento para o nosso crescimento espiritual. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, eu gostaria de estudar com vocês hoje, baseado num versículo que se encontra em Deuteronômio 32:17. Vou ler então aqui para os irmãos. Deuteronômio 32:17. Diz assim, somente esse versículo. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Muito bem. Aqui nesse contexto, né, o que acontece é que Moisés está se despedindo do povo, né? Ele já havia sido informado por Deus de que ele não passaria o Jordão, ou seja, ele não entraria na terra prometida, ele não entraria em Canaã. Ele já havia dado instruções ao seu sucessor, Josué, a respeito do que ele deveria fazer, como ele deveria conduzir o povo para finalmente, né, depois de 40 anos de peregrinação, entrar em Canaã. Moisés também já havia sido informado por Deus de que depois que entrasse na terra, depois que eles tomassem a terra, né, e fossem viver ali em Canaã, que o povo se prostituiria, ou seja, trocaria o Deus, né, o único, o Deus verdadeiro, pelos deuses estranhos que eram adorados pelas pessoas que viviam ali naquelas terras para onde eles iriam, né? Se nós formos lá para o capítulo 31 de Deuteronômio, verso 16, nós vamos ver lá Deus falando, né? Disse o Senhor a Moisés, eis que estás para dormir com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com eles. Então nós vemos aqui Deus já avisando Moisés, né, de que o povo deixaria Deus, de que o povo se prostituiria com outros deuses, né? Então Deus está falando isso para Moisés e em seguida Deus vai dar uma instrução para Moisés, né? Deus vai incumbir Moisés de compor um cântico, compor um cântico, ensiná-los aos filhos de Israel. O capítulo 31, verso 19, diz o seguinte, escrevei para vós outros este cântico, e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Então Deus sabia que o povo ia traí-lo, que o povo ia adulterar, né? Seguindo os deuses pagãos para onde eles iriam e deixariam Deus. Então Deus está orientando Moisés a compor um cântico, a escrever um cântico que seria ensinado para eles, para que no futuro eles pudessem relembrar das coisas que Deus fez para eles, né? E o verso que eu li no início, então, faz parte desse cântico, né? E eu queria considerar por alguns minutos, então, junto com vocês, essas palavras de Moisés, né?
Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco. De fato, se nós formos continuar lendo, né, a Bíblia, no que vai acontecer a seguir, a história do povo, nós vamos ver que de fato o povo se corrompeu. Nós vamos ver que o povo se prostituiu, o povo se iludiu com os deuses, né, dos povos pagãos com os quais eles conviveram, né? O povo de Deus, então, está abandonando Deus, iria abandonar Deus, para servir e oferecer sacrifícios a deuses estranhos, né? Terrível, uma situação terrível. Quando nós vemos isso, nós nos entristecemos de ver aquele povo com toda aquela história, né, de livramento, de sustento no deserto, enfim, entra na terra, vai viver entre outras nações que adoram deuses estranhos, que não são na realidade deuses, e começam então a seguir, se seduzir com esses deuses e abandonam o Deus verdadeiro. Realmente uma coisa terrível, né? Lamentável. Mas muito bem, vamos vir então, né? Vamos voltar ao presente, vamos vir para a nossa época, para o nosso tempo, né? Algumas palavras podem identificar essa era na qual vivemos, né? Nós temos algumas palavras que podem, que no futuro serão lembradas de acordo com essa época que nós vivemos. Uma palavra que está em voga, né, e é um dos motivos por nós estarmos conversando, não pessoalmente na igreja, mas por internet, é a palavra pandemia, por exemplo, né? A palavra pandemia é uma palavra que vai entrar para a história marcando essa época em que nós vivemos, né? Então, pandemia é uma dessas palavras. Mas tem uma outra palavra, que quase não é dita por ninguém, que está muito presente na nossa sociedade, né? Tão presente quanto a pandemia. Essa palavra é apostasia, né? Apostasia vem do grego, estar longe de. Na verdade, ela tem o sentido de um afastamento deliberado, ou seja, um afastamento proposital, né? Então, apostatar é fazer a opção de negar alguma coisa, de rejeitar alguma coisa, né? Não é que você vai se envolvendo na vida, nas coisas e vai se esquecendo de Deus. Não, é abandonar Deus de propósito, né? É deixar Deus, é renunciar, né? Então, se tem uma coisa que caracteriza fortemente essa nossa sociedade, é a apostasia. Esse afastamento deliberado, ou seja, as pessoas estão se afastando de Deus de forma proposital. O Deus desse mundo não é mais o Deus que fez esse mundo, né? Os deuses desse mundo são as posses, são o poder, a lascívia, a vontade própria, os direitos, né? Eu estava trabalhando esses dias num curso, né? E o palestrante ele diz isso, né? Nós vivemos na era dos direitos, né? Todo mundo tem seus direitos, todo mundo quer os seus direitos, todo mundo exige os seus direitos, né? Então isso é um Deus também, né, para as pessoas. Isso acaba se tornando idolatria, né? O politicamente correto é um Deus hoje na sociedade, né? O politicamente correto diz que todos têm o direito de expressar a sua opinião. Mas se você acreditar nisso e expressar a sua opinião, né, você discordar de algumas coisas, você vai ser perseguido, você vai receber crítica, né? Então, não é bem assim, né, que funciona na prática esse discurso que se faz do politicamente correto. Enfim, tudo isso se torna um Deus, ou se tornam deuses para a sociedade, né? E esses são os deuses das nações no meio das quais nós vivemos, né? Tal como os israelitas viviam entre as nações pagãs, assim nós, hoje, a igreja, nós vivemos entre nações pagãs. Nós vivemos entre nações, entre pessoas, entre povos que adoram outros deuses, que não é o Deus verdadeiro que nós adoramos, né?
Isso colocado, então, eu queria agora fazer uma pergunta e meditar rapidamente, né, nesse tempo que nós temos, nas respostas. Né? Será que nós, o povo de Deus, não estamos também de alguma forma apostatando? Não estamos abandonando o Deus que nos fez e desprezando a rocha da nossa salvação, nos envolvendo com deuses estranhos? Vamos pensar um pouquinho, então, nessa questão. Né? O verso que eu li diz, tem uma parte que diz: sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Né? No Antigo Testamento, mais especificamente no livro de Levítico, nós temos os sacrifícios que deveriam ser oferecidos a Deus. Né? Tem todas aquelas instruções, como que deve ser feito, enfim. E esses sacrifícios, embora a gente lembre, né, da questão do sacrifício, que é uma figura do sacrifício de Cristo por nossos pecados, esses sacrifícios eles não tinham como objetivo somente a expiação do pecado. Né? Eles tinham outros objetivos paralelos. Se você for ler, lá você vai perceber isso. Né? Tinha, por exemplo, o holocausto, que era, além da expiação do pecado, era um ato voluntário de adoração, um ato de expressão de devoção e compromisso com Deus. Né? Tinha também a oferta dos manjares, né? Que expressava gratidão em reconhecimento da provisão e boa vontade imerecida, né? Vinda da parte de Deus para com as pessoas que estavam oferecendo aquele sacrifício. Né? E também tinha a oferta pacífica, né? Que era um sacrifício de ação de graças. Né? Então, nesses três sacrifícios, nós temos adoração, devoção, compromisso, gratidão pela provisão de Deus, né? Que é a ação de graças. Então, os sacrifícios tinham simbolizavam tudo isso também. Né? As nações pagãs, elas têm adorado aos demônios. Né? Elas têm se devotado às posses, a acumular tesouros na terra. Né? O compromisso delas é com o poder, é com o eu. Elas não se importam em quantas pessoas elas vão deixar pobres. Elas não se importam nem se vão morrer pessoas por causa da ganância delas. Elas não querem nem saber. Elas querem conseguir aquilo que elas querem, que elas acham que precisam, que geralmente é poder, é dinheiro, né? E elas vão passar por cima do que for necessário para conseguir essas coisas. Né? Então, são os deuses deles, são os deuses dessas nações. Né? Essas pessoas não se lembram que quem dá a elas o ar para elas respirar, a água, a saúde, nem pelo dinheiro elas dão graças a Deus, porque se você for conversar com uma pessoa dessa, ela vai falar assim: não, eu não tenho que agradecer ninguém, o dinheiro que eu tenho eu ganhei graças ao meu esforço, ao meu trabalho, né? Consegui tudo isso sozinho. Então elas não são capazes de reconhecer em Deus a fonte de tudo que elas têm, a fonte de bênçãos, a fonte de graça. Né? Porque elas abandonaram o Deus verdadeiro, elas adoram deuses estranhos, elas adoram outros deuses. Né? Então nós, como igreja, né, como um povo resgatado por Deus e vivendo aqui, nós ainda vivemos entre nações pagãs. Nós vivemos no meio de um povo pagão que adora deuses estranhos, que adoram outros deuses. Né? E muitas vezes, nós como filhos de Deus, nós temos flertado com os deuses desse mundo. Né? Nós, às vezes, damos muito valor, né? Excessivo valor às posses. Né? Posses são coisas boas. Né? Você ter coisas é graça, você ter coisas é bênção. Mas o que acontece é que essas posses não podem se tornar o seu tesouro. Né? Porque a partir do momento que elas se tornam o seu tesouro, o seu coração vai estar então nessas posses. E isso vai se tornar idolatria. E essas posses, em vez de ser uma bênção para a sua vida, vão se tornar num Deus. Em vez dessas coisas te servirem,
você vai servir a essas coisas. Você vai virar escravo do dinheiro, do poder, da ganância, e eles vão se tornar deuses na sua vida, na nossa vida, né? Muitas vezes, como no mundo, o nosso compromisso, a nossa devoção, ela está centrada em nós mesmos. Ela está centrada em nós e não no próximo, e não está centrada em Deus, né? E em Mateus 22, 37 a 39, nós lemos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, essas palavras, esse mandamento, né, do Senhor, ele nos alerta em relação a para onde nós estamos dirigindo os nossos esforços, né? Nós estamos considerando o nosso Deus verdadeiro, ou nós estamos considerando as posses, o dinheiro, o poder, o trabalho, ou seja lá o que for, como deuses na nossa vida, né? Então nós temos que tirar uma lição dessa questão, né? Mas a segunda parte do versículo, ela diz o seguinte: há deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, não é mesmo? A melhor tradução aqui seria: há deuses que não haviam adorado antes, novos deuses que conheceram há pouco. Ou seja, quando o povo estava no deserto, eles tinham o Deus, o único Deus vivo, verdadeiro, o Deus que adotou o povo como povo dele, né? Assim como acontece conosco, né? Mas à medida que esse povo vai para Canaã e começa a se misturar com os habitantes locais, eles começam a achar os deuses pagãos desses povos mais interessantes do que o Deus que trouxe eles até ali, né? E começam a se iludir com esses outros deuses, né? O Deus de Israel, o Deus que eles conheciam desde Abraão, né? O Deus que eles haviam adorado antes, foi deixado de lado quando se encantaram com os deuses pagãos, né? No capítulo 32 de Deuteronômio, os versos 9 e 10, nós lemos: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança, achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o, cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos, né? Então nós vemos Deus aqui resgatando o povo, cuidando do povo, né? E nós também, né, podemos nos colocar nessa situação, né? Nós estávamos condenados a uma vida de escravidão. Como o povo era escravo no Egito, nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, né? Nós somos resgatados, fomos adotados por Deus como filho. Deus nos escolheu como filho dele para nos tornarmos povo dele, né? E nós ficamos como quem cruzou o rio e entrou na terra prometida, né? Nós ficamos alegres, contentes, porque nós somos resgatados e Deus nos deu vida, Deus nos deu vida nova, Deus nos deu a esperança, né? Aí nós vamos para o verso 15 do capítulo 32, diz assim: mas engordando-se o meu amado aqui é Deus se referindo a Israel, deu coices, engordou-se e engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus, o Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação, né? Da mesma forma, nós começamos a olhar para os deuses do mundo muitas vezes, né? Esses deuses pagãos que nos cercam aí, enquanto nós estamos vivendo a nossa vida no dia a dia. Nós começamos a nos encantar com esses deuses, com riqueza, com poder, com coisas, né? Com viagens, com carros, com casas, enfim, coisas que eu já disse, que não são em si mesmas coisas ruins, mas que possuídas da forma errada, acabam se tornando nossos deuses. Nós acabamos servindo a essas coisas em vez de servir ao Deus verdadeiro, né?
Então nós começamos a olhar para os deuses desse mundo pagão e começamos a nos encantar com esses deuses, à medida que vamos conhecendo esses novos deuses, né? E aos poucos vamos desprezando aquele que é a rocha da nossa salvação, né? E aí nós vamos para o verso 20 a 25, que diz o seguinte: E disse, esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com louca nação os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá ao mais profundo do inferno. Consumirá a terra e suas messes. Até o 22. Então, nós vemos aqui Deus se voltando contra o seu próprio povo. Nós vemos aqui, então, Deus deixando que o povo sofra as consequências, como uma forma de julgamento sobre o povo, pelo povo ter abandonado o próprio Deus, né? Deixando que eles sofram a consequência das escolhas que eles fizeram em trocar o Deus verdadeiro pelos falsos deuses das nações pagãs, né? E quando esses deuses pagãos não nos satisfazem mais, né? Quando nós vamos atrás dessas coisas e acabamos nos decepcionando, né? Porque é isso que sempre acontece, né? Quando os deuses pagãos não mais nos satisfazem, depois que nós sofremos as terríveis consequências de seguirmos os deuses pagãos, fatalmente nós nos lembraremos novamente de Deus, né? Mas aí pode acontecer, né? Como está aqui nos versos 37 a 39. Né? Deus dizendo, então o povo dirá, então Deus dirá, né? Onde estão os seus deuses? Deus falando para o povo. Onde está a rocha em quem vocês confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações? Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Então Deus aqui está falando para o povo, cadê os deuses que vocês não me trocaram pelos deuses aí desse povo? Agora vocês estão aí sofrendo, cadê esses deuses? Chamem eles, vejam se eles podem ajudar vocês agora, né? É isso que ele está fazendo, que Deus está falando. Mas aí no verso 39, vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então, Deus aqui está falando para o povo, né? E dizendo que vocês foram atrás dos deuses, eu sustentei vocês tanto tempo, seus pais no deserto, eu trouxe vocês para essa terra, que eu prometia dar, né, para vocês, e agora vocês me traíram, vocês foram atrás desses deuses, e agora vocês estão sofrendo, agora chama esses deuses, vê se eles podem ajudar vocês, né? E aí Deus vai falar para eles, eu sou o Deus verdadeiro, sou eu quem posso suprir a necessidade de vocês, sou eu que posso dar a felicidade, a esperança, a salvação para vocês. Não adianta vocês irem atrás de outros deuses, né? Então nós seremos obrigados a reconhecer, uma vez que nós tenhamos colocado a nossa esperança em deuses falsos, né? Nós seremos obrigados a reconhecer que não há esperança de auxílio senão da parte do verdadeiro Deus, né? E ainda que esse cântico de Moisés nos traga um vislumbre, né? Trazia ao povo, e pode nos trazer também um vislumbre do zelo de Deus pelo seu próprio nome, né? Não permitindo que o seu povo seja destruído, como não permitiu até hoje, por isso nós estamos aqui, né? Deus faz isso pelo zelo dele mesmo, né? Nós vemos no verso 27. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão tem prevalecido, e não foi o Senhor que fez tudo isso. Então Deus nos resgata
para que o nome dele seja honrado, porque ele prometeu que nos salvaria, ele prometeu que o mal, que ele não nos deixaria nos perdermos, que nós seríamos finalmente resgatados apesar da nossa rebeldia. Mas isso ele faz por amor a ele, né? Então nesse verso 27 nós temos esse vislumbre do zelo de Deus pelo próprio nome dele, né? E ainda que possamos também ver a misericórdia de Deus, no verso 36, que diz: porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há escravo nem livre. Né? Isso aqui é uma esperança de que o Senhor fará justiça ao seu povo, independentemente de nós pecarmos e nós desagradarmos a Deus e muitas vezes até irmos após outros deuses que não são um Deus verdadeiro. Deus ainda vai cumprir a sua promessa. Deus ainda vai nos resgatar. Né? E ainda que possamos também ver essa misericórdia de Deus, né? Deus citando isso de que nós será feita a justiça para nós. Né? E ainda que nós possamos nesse texto perceber a promessa de redenção, no verso 43, louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Então, ainda que nós possamos ver esse zelo de Deus pelo nome dele, nesse texto, nesse cântico de Moisés, ainda que nós possamos ver a misericórdia de Deus, que nós possamos perceber aqui a promessa de redenção, nós precisamos estar atentos, porque a busca de outros deuses desonra a Deus e nos trará sofrimento, desamparo e desespero. Né? Que esse cântico de Moisés, então, né? E depois, se você quiser, você pode ler, né? esse cântico de Moisés, que está aqui nesse livro, você pode ler. Né? E a minha esperança é que esse cântico que serviu de advertência para o povo de Israel, que ele sirva da mesma forma para nós. Né? Verso 45 a 47. Diz o seguinte: tendo Moisés falado todas as palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras da lei, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão ides para possuir. Então, que esse cântico de Moisés, que servia de alerta para o povo, né, quando o povo pecasse e abandonasse Deus, que ele sirva da mesma forma para nós. Né? Que nós possamos nos manter firmes em nossa caminhada, nos lembrando sempre de quem é a rocha da nossa salvação. Né? Que Deus nos ajude quando nós começarmos a nos encantar com os deuses desse mundo, com os falsos deuses das nações no meio das quais nós vivemos, que nós possamos nos lembrar desse cântico de Moisés, que nós possamos nos lembrar de quem é a rocha da nossa salvação, de quem é o único Deus capaz de nos dar esperança, capaz de nos resgatar e capaz de nos levar para a terra, para Canaã, onde nós viveremos para todo sempre em paz. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos pela Tua instrução, pelo Teu ensino. Pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração com esse texto, que nós possamos, Senhor, sempre nos lembrar, principalmente quando nós estivermos sendo tentados a trocar o Senhor por falsos deuses, que nós possamos sempre nos lembrar de que tudo isso que o Senhor nos dá, as coisas que nós temos, são bênçãos, é graça vinda do Senhor, é graça vinda do único Deus que pode nos satisfazer. Que jamais, Senhor, nós coloquemos as bênçãos que o Senhor nos dá no lugar do Senhor. Que jamais essas bênçãos possam se tornar deuses na nossa vida.
Nós oramos assim, no nome de Jesus, pedindo que o Senhor continue abençoando nossos irmãos, que o Senhor continue abençoando a igreja na face da terra. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Se Deus quiser, na quarta-feira que vem, nós estaremos juntos aqui de novo com um outro estudo, tá bom? Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite. Até breve, se Deus quiser.